deixar nossas Bíblias abertas em Eclesiastes 11. Eu mencionei de manhã que Eclesiastes é um dos livros que eu mais gosto na Bíblia. É um dos livros poéticos do Velho Testamento. E a poesia hebraica ela é bem interessante, tem várias questões que a gente precisa entender, a forma como é colocado as coisas. E aqui esse trecho ele fala várias questões sobre a vida. E o nosso propósito é refletir sobre os segredos da vida abundante. Então lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 em diante, começa a dizer ali: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os moedores da boca, por lá serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, diante de Ti estamos clamando o Teu Espírito para que faça uma obra em nossos corações nessa noite. O Senhor sabe o estado que cada um está, o Senhor sabe a circunstância espiritual que cada um se encontra, e sabemos que cada um precisa e carece da Tua glória, da Tua graça, do Teu poder atuando em sua vida. E que o Senhor abençoe, que seja um momento aqui agradável de reflexão, um momento onde vamos tomar decisões, onde vamos abandonar princípios ou preceitos ou práticas que não Te agradam, e vamos mudar o rumo de nossas vidas para Te agradar, para andar nas Tuas veredas, nas veredas da Tua justiça. Que o Senhor nos ajude, nos oriente, nos ilumine, e que o Senhor coloque em minha boca as palavras corretas que o Senhor quer que eu diga, e que o Senhor esteja nos orientando durante esse momento aqui de meditação
nas tuas verdades. Entregamos nossas vidas e essa mensagem na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos falar sobre segredos de uma vida abundante. Sabemos que Jesus disse lá no livro de João: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida de qualidade, uma vida nova, transformada, uma vida diferente. Jesus ele não melhora a vida, ele transforma a vida. Como nós temos falamos semana passada aqui na escola dominical, sobre diferença sobre religião, salvação e tudo mais, que nós conversamos naquela ocasião. E essa vida abundante, ela é possível quando há um entendimento de quem nós somos, um entendimento de nossas naturezas, de nossa circunstância, de nossa natureza pecaminosa que tende para o mal, quando compreendemos quem somos e aquilo a que estamos destinados, se continuamos nesse rumo, quando nós compreendemos essa realidade e nos entregamos a Jesus pela fé e temos a oportunidade de uma nova vida, essa vida abundante ela é possível. Essa vida abundante ela transborda, ela transborda em todas as áreas da vida, e a gente tem essa oportunidade de vivenciar fases da vida, o nosso dia a dia, a forma como nós encaramos as coisas, as pessoas muda completamente, como entendemos o nosso tempo aqui, muda a forma, o nosso entendimento sobre a vida, sobre tudo. Então esse texto aqui de Eclesiastes, Salomão, na sua sabedoria, ele começa aqui a traçar algumas questões sobre a forma da atuação diária de uma pessoa que tem uma vida abundante, como ela lida com questões diárias, como ela lida com responsabilidade nas suas escolhas, como ela lida com o tempo. É muito rico quando a gente compreende aqui essas informações. Então, em primeiro lugar aqui, o primeiro segredo que a gente poderia pensar de uma vida abundante seria um proceder diário sábio. Um proceder diário sábio. A gente vê aqui, esse início de texto no capítulo 11 parece um pouco complexo, né? Porque é uma questão da poesia hebraica, é um livro poético, como Eclesiastes e Salmos. Então algumas coisas são colocadas que a gente tem que entender o contexto, né? E Salomão usa elementos do dia a dia dos hebreus para ilustrar as suas verdades. Ele fazia muito isso. Então ele começa dizendo aqui: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O que Salomão está querendo dizer? Ele está querendo instruir os seus leitores aqui, no conselho que ele dá, daquilo que a gente semeia, porque ele coloca que lança o pão sobre as águas, porque depois você vai o achar. É a lei da semeadura, aquilo que você semeia, aquilo que você colhe. Então ele está te alertando por aquilo que você semeia diariamente, o tipo de coisa que você semeia no seu dia a dia, porque certamente aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher depois. Você lança o pão sobre as águas, semeie, depois você vai achar esse pão. É uma ilustração que ele está dando, você vai colher o fruto daquilo que você semeia. Então eu tenho que ter no meu proceder diário, para uma vida abundante, eu tenho que preocupar com aquilo que eu semeio, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço na vida dos outros, porque aquilo que eu vou colher é na mesma proporção. Ele fala também no versículo, ele coloca essa questão no versículo 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. É a questão do preparo, né? Eu semeio, eu me preparo para essa semeadura porque eu quero colher algo agradável, eu quero colher algo que seja benéfico. Eu não quero colher consequências, apesar de que muitas vezes a gente semeia coisas sem se preocupar com o que vamos colher. E a gente acha que essa lei da semeadura, ela é aplicada em todas as circunstâncias da vida. Tudo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Se eu plantar abacaxi vou colher. É impossível plantar algo e querer colher outra coisa. Então, devemos pensar nisso, semear a forma como nós semeamos.
No versículo 3 ele diz: estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Aqui ele está falando sobre socorro a tempo, porque depois que as coisas acontecem, não tem como mudar mais. Então ele fala que eventualmente vai haver uma tempestade. E quando a árvore cair, se não houver uma preocupação, um preparo, do jeito que a árvore cair, ali ela vai ficar, seja para o sul ou seja para o norte. Então qualquer tipo de atitude que eu deva tomar, eu tenho que tomar o quanto antes, porque depois que algo ocorrer, eu não tenho mais como voltar atrás, ou evitar que certas coisas aconteçam. A árvore caiu ali, ali ela fica. Então ele fala, estando as nuvens cheias, você já tem um sinal, vai chover. Tempestades se anunciam. Às vezes vem aquela chuva que você não espera, mas as circunstâncias da vida são assim. Às vezes vão ocorrer tempestades e elas darão o seu sinal. A gente vai perceber o tempo ficando nublado. Então na vida é assim, a gente tem que fazer e tomar as atitudes a tempo. Como muitos fazem ou pensam, eu vou deixar para me preocupar com Deus ou com minha vida espiritual quando eu estiver velho. Mas o que te garante que você vai chegar à velhice? Nós não sabemos, não temos essa condição. O que eu tenho que fazer agora. Se eu tenho que me comprometer com Deus, é agora. Se eu tenho que abandonar determinado pecado ou erro que eu tenho cometido, que me afasta de Deus, é agora. Se eu tenho que me arrepender, é agora. Se eu tenho que deixar o caminho que desagrada a Deus, a minha vida, que não está debaixo do comando de Deus, eu tenho que tomar essa atitude agora, porque depois pode ser que não tenha condições, que eu não tenha tempo para isso. Então eu tenho que ter um proceder diário que pense nisso. E ele fala também aqui no versículo 4 e 5, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, o proceder diário sábio envolve agir mesmo sem entender tudo, porque nós não entendemos tudo que Deus faz. Muitas coisas vão acontecer conosco, a gente não vai compreender o porquê. Como eu já mencionei, né? Às vezes estamos levando uma vida da nossa forma e tudo está tranquilo. Quando a gente resolve se comprometer com Jesus, aí a vida parece que vira uma confusão. A gente prefere, então, é melhor voltar do jeito que estava, porque era mais tranquilo. Mas às vezes a gente não entende por que Deus permite certas coisas. Mas lembre-se sempre que o caminho em direção a Deus, qual é a largura dele? Ele é estreito. O caminho estreito não é fácil. E então devemos agir, nos comprometer diariamente, mesmo que nós não entendemos como algumas coisas acontecem. Nós não entendemos as obras que Deus faz. É isso que Salomão coloca aqui. Tome suas atitudes, mesmo que talvez você não entenda o porquê que certas coisas acontecem. E ele coloca as coisas dessa maneira. E ele fala aqui no versículo 6 também: semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas igualmente serão boas. Então deve-se aqui aproveitar o tempo, tomar as suas atitudes, semear, e não apenas agir uma vez, mas aproveitar as oportunidades de permanecer agindo e mantendo decisões importantes. Nós desistimos muitas vezes facilmente de coisas importantes. Nós abandonamos decisões, abandonamos propósitos. Quantos propósitos de vida talvez você já abandonou no decorrer do tempo? Talvez você queria ter mais filhos, ou ter menos filhos. Depois já teve, já era, né? Lembra que a árvore, quando ela cai, já era, né? Aonde cai a árvore, ali ela fica. Aí eu queria ter um filho, teve 3, amém.
Agora a vida, o plano de vida segue com isso. Então, muitos propósitos de vida, é triste quando a pessoa não tem propósito de vida. Ela, como até o pastor André, hoje a gente conversando, ele falou, tem gente que só sobrevive, vive um dia após o outro apenas. Ele levanta, ele trabalha, ele paga as contas, ele dorme, e assim vai aquele ciclo monótono e sem propósito. A vida tem que ter propósito. Então você deve aproveitar esse tempo aqui, porque ele é único, né? O versículo 7 e 8 fala sobre algo muito interessante. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Salomão fala para a gente descobrir as belezas da vida. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ser grato pelas coisas simples. Aproveitar o que é tão comum e às vezes nós não damos valor. Como eu já mencionei aqui também, aproveitar a oportunidade de ver um pôr do sol, sentir o cheirinho da chuva no chão. Quem não gosta de um cheirinho de chuva? Você não gosta de tomar chuva, mas o cheirinho é bom, né? E ver um pôr do sol, sentir um bom aroma de uma comida gostosa, ver obras bonitas, é tanta coisa que a gente pode perceber. É um proceder sábio, diário, que a gente deve ter, descobrir as belezas de cada dia. Teremos dias de trevas, mas nem todos serão de trevas. Aqui fala que serão muitos, realmente, tem muitos dias difíceis, mas devemos descobrir a beleza de cada um deles. Então, para eu ter uma vida abundante e desenvolver essa vida abundante, o meu proceder diário tem que ter sabedoria, a forma como eu enxergo essas coisas, a forma como eu semeio, a forma como eu estou agindo a tempo, não permitindo que as coisas fiquem sem um planejamento, eu sem perceber que as coisas têm que tomar uma atitude num determinado tempo. Tem que aproveitar esse tempo e descobrir que cada dia tem a sua beleza. E um segundo segredo aqui, além do proceder diário sábio, é uma responsabilidade nas escolhas. Responsabilidade nas escolhas. Não existe vida abundante com escolhas irresponsáveis. No versículo 9 e 10, ele fala sobre a mocidade, que o jovem deve se alegrar nos dias da tua juventude. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Essa primeira parte todo mundo gosta, não é? É um conselho que às vezes fala que não é prudente dar esse tipo de conselho para jovem. Faz aquilo que o teu coração manda. É perigoso isso, né? Mas ele não termina aí. Mas ele fala, lembra-te do quê? De tudo você vai prestar contas. De tudo Deus te pedirá contas. E afasta o teu coração do desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Escolhas, responsabilidade nas escolhas. O fato da gente ter que prestar contas a Deus não deve nos impedir de fazer escolhas. É como tem a parábola dos talentos. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 2, outro recebeu 5. O que recebeu 1 guardou o talento, não agiu, não foi responsável numa escolha de produzir pelo menos mais 1. E às vezes é assim que a gente faz. Eu não vou fazer porque eu estou com medo de Deus pesar a mão sobre mim. Mas a gente tem que agir. E aqui eu conselho para os jovens, né? Os jovens devem fazer seus planos, aproveitar o tempo da juventude. E é complicado às vezes quando nós não aproveitamos essa fase, né? Tem a fase de criança, que às vezes a gente, como criança, quer ser adulto. Às vezes a gente chega na adolescência, na juventude,
e ficamos um pouco cansados, queremos voltar a ser crianças, e às vezes quando chegamos à fase adulta ou à fase da velhice, é aí que queremos mesmo voltar a ser crianças de novo, e fica infeliz, né? A gente não sabe tomar as atitudes corretas, a escolha como a gente vai levar a vida, ou encarar as coisas da vida, e assim não aproveita. E nós temos que tomar atitudes. Não era interessante que antigamente o povo casava mais cedo? As pessoas casavam com 18, 19 anos. Hoje tem gente com 38 e não quer se relacionar com ninguém. É que mudou, né? Aí quando tiver com 70 sozinho, ele vai arrepender. Eu deveria ter tomado uma atitude quando eu era mais novo e aproveitar cada fase da vida. Então Salomão fala para o jovem: seja alegre, aproveite a fase da vida. Jovens, vão para o acampamento, vão para a igreja, vão vivenciar experiências interessantes com Deus, vão estudar, vão criar bons relacionamentos, desenvolver a sua vida familiar com a sua família, com seus pais. Desenvolva, cresça nisso. Tome atitudes responsáveis, porque todos darão contas a Deus. E se Deus nos vier nos pedir conta hoje, se chegar a nossa parte, no nosso momento na fila, que Deus vai nos chamar para prestar contas, o que nós vamos apresentar, o que fizemos da nossa vida, o que fizemos com as oportunidades que Ele nos deu, as oportunidades de viver na presença dEle. O que vamos explicar? Vamos explicar que, olha, Senhor Deus, eu entendi que o Senhor me ama, enviou o Teu Filho Jesus para salvar dos meus pecados, da condenação pelos meus pecados, e eu desfrutei de uma vida na Tua presença, eu me comprometi com o Teu Filho Jesus, eu vivenciei as muitas maravilhas do Teu perdão, da Tua graça, passei dias difíceis, mas permaneci firme, consistente e perseverante. É isso que você vai ter a apresentar, ou você não vai ter mais o que dizer, porque não foi responsável nas suas escolhas? Então, uma vida abundante envolve responsabilidade nas escolhas. E a última parte desse trecho que a gente leu, do capítulo 12, versículos de 1 a 8, que ele fala sobre a velhice, vem o terceiro segredo, que é a compreensão do seu tempo. E ele coloca aqui nesse trecho, ele é muito interessante como ele descreve a velhice, né? Como ele descreve a pessoa já numa idade bem avançada. Ele coloca: nós devemos lembrar do Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Esse texto ele é muito forte para mim. Não tem nada mais deprimente do que você passar uma longa vida e chegar numa conclusão que você não tem prazer na vida. Isso é muito deprimente. Quantas pessoas nós conhecemos que estão dessa forma? Porque não lembraram do Criador nos dias da mocidade, não foram responsáveis nas suas escolhas, e agora não tem prazer nessa fase da vida. Ele fala que deve se lembrar do Criador, porque vai chegar um momento, que ele fala no versículo 3, que vão tremer os guardas da casa. Quem são os guardas da casa? Os braços, como ele coloca. Os homens outrora fortes vão se curvar, as pernas vão se curvar, vão cessar os moedores da boca, começa a perder os dentes. Isso que é meio deprimente, né? Eu vou ficar assim? Não, né? Mas pode acontecer. Escurecerem os teus olhos nas janelas, a visão começa a ficar prejudicada. A gente que já passou dos 40 começa a enxergar algumas coisas mais de longe, né? Eu uso lente de contato desde os 15 anos. Eu tenho uma miopia muito alta. Eu tenho uma miopia de 20 graus no olho esquerdo e 12 no olho direito. Eu uso lente de contato. E eu sempre enxerguei bem com a lente. Agora eu estou vendo que algumas coisas eu já estou, né? Dependendo, eu falei, gente, que ponto chegamos, né? E agora tem gente que põe óculos. Eu já não tenho mais, já estou com a lente, então eu estou enrolado. Dependendo do lugar, eu não consigo ler. Então aqui a gente está vendo que a idade chega e
os olhos aqui começam a perder a sua força. Ele fala no versículo 4: os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia que não puderes falar em alta voz, e te levantares a voz às aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Olha como é que ele trata de forma poética, quando a nossa voz perde a força, o envelhecimento dos músculos das cordas vocais, e a nossa voz vai ficando mais fraca. Ele fala no versículo 5: como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Então, começou a ter medo de altura. Olha que cena. Começou a ter medo de altura, o cabelo ficou branco demais, não consegue carregar muito peso, que o gafanhoto é um peso, perde a fome. Aqui significa que o sino está tocando, né? Ele fala que os pranteadores estão rodeando. É meio assustador isso, né? Aí você pensa assim: eu estou com o cabelo branco, já não tenho aquela força mais, a coisa, você começa a ficar com medo. Calma, né? Calma. Mas o que acontece? A gente tem que compreender o tempo. É uma fase da vida, e a gente não pode chegar nessa fase com desprazer, mas devemos chegar com uma vida abundante. Como assim? Como é possível chegar na idade da velhice com abundância de vida ainda? Depende das decisões que você vem tomando no decorrer da vida e o foco que você coloca. Se você colocar o foco da sua vida naquilo que deu errado na vida, o destino não vai ser muito, né, o fim não vai ser muito agradável. Se você realmente compreender as decisões que tem que tomar decisões que te façam andar na presença de Deus, entendendo o plano de Deus para a sua vida, se afastando daquilo que te prejudica espiritualmente e te prejudica em qualquer outra área, traçar o seu rumo e focar naquilo que Deus quer para você e não naquilo que deu errado, porque enquanto nós focamos no que dá errado, não tem cabeça que funcione bem nessa situação. Então a gente tem que ter uma compreensão do nosso tempo, não ficar passando a vida, quando criança quer ser adulto, quando chega a ser adulto quer voltar a ser criança. Isso não é vida abundante. Isso é só um conjunto de dias terríveis que você apenas protela e leva de qualquer forma. Então, uma vida abundante, ela tem o seu foco num compromisso com Deus em Jesus, e vai envolver aqui um proceder diário correto, com aquilo que você faz, a semente que você semeia, aquilo que você vai colher, a forma como você toma suas atitudes, seja de forma responsável e compreendendo o seu tempo, entendendo a época que você está na sua vida, e entender que Deus continua sendo Deus, mesmo quando você está no alto monte ou no vale mais baixo, seja no vale da sombra da morte ou período de tensas tempestades, dias de trevas, Deus continua com a sua mão estendida, atuando, protegendo, perdoando, restaurando. Deus continua, e nós precisamos compreender que uma vida abundante envolve essas questões, esse entendimento de quem eu sou, como estou, meu proceder, minhas responsabilidades e o meu tempo, para que quando chegar o momento da vida, determinado momento, a gente não tenha desprazer, mas a gente fique satisfeito. Eu não quero voltar mais a ser criança. Talvez eu gostaria de voltar aos 20 e poucos, né? Que era um pouco mais, o corpo funcionava melhor.
mas a culpa não é da idade, a culpa de talvez decisões que eu tomei, que hoje eu colho o fruto disso. Eu com 19 anos era uma outra circunstância. Se eu tivesse talvez tomado atitudes lá, eu estaria vivendo de uma outra maneira hoje, melhor. E eu tenho que ter compreensão disso. Mas e daqui a 20 anos? Que pé estará a sua vida? O que será daqui a 2, 3 anos? Que atitudes você vai tomar hoje que vai refletir na sua vida com Deus daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10 anos? A questão é o que você vai fazer daqui para frente, porque o que já ocorreu daqui para trás já era, não já era? Eu já contei isso aqui também. Eu lembro que quando eu voltei da anestesia, quando eu saí da minha cirurgia bariátrica, foi tão desesperador a volta da anestesia que eu arrependi de todas as batatas fritas que eu comi na vida, todos os hambúrgueres. Gente, para que eu fui comer isso? Olha onde eu vim parar, né? E ser anestesiado, aquela maquininha pitando, tipo assim, você tá morrendo, né? Pi, pi. Os outros assim, gente, acorda. E você não tinha força. Eu falei, gente, eu não consigo acordar. E a maquininha pitando. E quando apita que você está indo, né? E eu apavorado e não conseguia mexer. E você arrepende de tudo que fez na vida, né? Por que eu fiz isso? E depois que você melhora, você esquece daquele momento. Aí já quer comer mais batata frita de novo. Mas a gente é assim. A gente é assim com erros. A gente é assim com pecados. A gente é assim com atitudes erradas. Eu não quero aquela consequência, mas depois a gente faz de novo. E depois reclama que a vida está difícil. Mas colhemos o que plantamos. Então o que você vai colher a partir de agora? Porque o que já foi, já foi. Não adianta sofrer pelas batatas passadas, né? As batatas passadas já eram. A questão é daqui para frente. Que escolhas vamos tomar? Que decisões vamos ter? Que vamos fazer com a nossa vida espiritual? Que vamos fazer com Jesus que está diante de nós, querendo atuar em nossas vidas? Que vamos fazer com o plano de Deus? Que vamos fazer com a palavra de Deus que está diante de nós? Vamos ignorar seus conselhos, seus princípios, ou vamos tomar atitudes que vão realmente alterar o rumo do nosso futuro diante de Deus? Então a gente precisa pensar nisso, refletir sobre isso. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Coloque diante de Deus essas questões, reflita, pense sobre isso. Lembre-se que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida é uma vida que começa com um compromisso com Jesus. É uma decisão que vai envolver uma constante permanência nessa decisão. Você não apenas decide se entregar a Jesus um dia, mas tem que ser diariamente essa decisão sendo confirmada. E as decisões diárias no seu proceder do dia a dia tem que ser atitudes sábias, responsabilidade nas suas escolhas, compreender o seu tempo, para que chegue um dia e você olhe para trás e você sorria e não chore. Que você tenha prazer na vida que viveu. E essa vida começa com uma decisão que a partir de um determinado momento você vai passar a se comprometer com Jesus. Muitos já fizeram isso, têm vivido isso, outros talvez precisam, a partir de hoje, rever essa questão e decidir a respeito de Jesus. E decidir o que vai fazer com a sua eternidade, com a sua vida enquanto está aqui ainda nesse mundo. E que Deus nos auxilie nessa questão. Que decisões você possa tomar aqui hoje, que vão refletir na sua vida, vão refletir na sua existência,
mas principalmente que reflitam na sua eternidade. Vamos ter uma oração. Pai, nessa hora que refletimos aqui em Eclesiastes, na Tua palavra, que o Senhor nos oriente, que decisões sejam tomadas aqui, que possa haver um abandono daquilo que nos prende fora da Tua vontade, possamos abandonar nossos pecados, a nossa tendência para o mal, abandonar aquilo que tem nos mantido presos longe da Tua presença, seja práticas, seja conceitos, seja qualquer ideia a respeito de Ti que não provém da Tua palavra, que possamos largar essas coisas e Te seguir com convicção, seguir diariamente, persistir até o fim da nossa vida. Sabemos que dias de trevas virão, dias difíceis, mas que possamos tomar atitudes responsáveis, atitudes reais, atitudes que sejam consistentes e que combinam com os Teus princípios. Que o Senhor nos molde, nos oriente, nos abençoe de forma poderosa nessa noite, que faça sentido o Teu plano para nós, a ponto que a gente esteja disposto a abrir mão daquilo que não seja a Tua vontade, para vivermos plenamente o que o Senhor quer para nós. Abençoe cada um que pôde chegar aqui, que o Senhor nos despeça com a Tua bênção, com a Tua proteção, que essa semana que está iniciando seja uma semana de muitos planos na Tua presença, de muitos projetos espirituais, decisões que vamos tomar aqui, que vamos repensar nessa semana, vamos refletir e que possa mudar o rumo das nossas vidas. Entregamos nossa semana nas Tuas mãos, que o Senhor nos proteja, supra necessidades, e cada um que pôde chegar aqui hoje, que o Senhor esteja permitindo que cada um volte alimentado, volte focado no Teu querer. E agradecemos cada um que veio nos visitar, que o Senhor abençoe cada um, sua vida, sua família, sua casa, e que o Senhor esteja atuando de forma especial nos nossos corações. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém.